O presidente Lula iniciou nesta manhã a viagem para a China. Catiúcia Sotomayor chegando ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Catiúcia? Bem-vinda. Boa terça-feira para você. Quais os detalhes dessa viagem adiada? Finalmente chegou a hora. Aliás, o presidente chegou a comentar sobre a importância dessa ida à China em uma entrevista, Catiúcia. Isso mesmo. Bom dia, Adriana, Tiago, todo mundo que acompanha a gente no Jornal da Manhã. Bem, Lula destacou a necessidade de ampliar as relações bilaterais e falou que haverá retomada do protagonismo brasileiro na política externa. Também disse que quer que a China invista em novos negócios aqui no país e em infraestrutura de rodovias e hidrelétricas, por exemplo, expandindo a relação de trocas com o principal parceiro comercial do Brasil, que só no ano passado representou um volume de 150 bilhões de dólares, com a importação pela China de quase 90 bilhões em produtos brasileiros, especialmente soja e minérios. Lula também contou que convidará o presidente chinês para uma agenda bilateral aqui no país. Segundo ele, o objetivo é consolidar essa boa relação com projetos inovadores e estimular parcerias, não apenas compra e venda. Este ano, os países celebram 50 anos de relações comerciais. Vamos ouvir um trecho da declaração do presidente. Eu vou convidar o Xi Jinping para vir ao Brasil, para uma reunião bilateral, para conhecer o Brasil, para mostrar os projetos que nós temos de interesse de investimento dos chineses. Então, eu só queria te dizer que a gente não quer que os chineses comprem coisa nossa. O que nós queremos é construir parceria com os chineses. O que nós queremos é fazer sociedade com os chineses para que ele possa fazer investimento em coisas que não existem, numa nova rodovia, numa nova ferrovia, numa nova hidrelétrica, sabe, numa coisa qualquer que signifique algo novo para o Brasil. Durante essa entrevista ao programa Voz do Brasil, Lula também chamou 2 vezes o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe. E insistiu nas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, culpando a gestão anterior pelo que ele chamou de um amortecimento da política externa. Vamos ouvir. A China é um parceiro hoje essencial para o Brasil e para a América Latina. Então nós queremos fortalecer essa relação. O Brasil tinha uma relação amortecida, porque depois que nós deixamos a presidência e depois que houve o golpe, um pouco aquelas relações ficaram amortecidas. O último presidente, sabe, não entendia nada de política externa e não gostava de fazer política externa. E eu quero fazer uma forte política externa porque o Brasil tem que voltar a ser protagonista internacional. Bem, nessa viagem para a China, que começa hoje, Lula deve assinar 20 acordos bilaterais com foco em agricultura, turismo e tecnologia, entre outras áreas. Como de um modelo de satélite com uma tecnologia que permite o monitoramento de biomas, o caso da floresta amazônica, mesmo com nuvens. Segundo o Palácio do Planalto, os programas brasileiros de combate à fome, de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento sustentável são vistos como referência pelo governo chinês. Tiago? Lembrando, então, que o presidente partiu para a China nesta manhã, chega ao país asiático só amanhã, a viagem é bastante longa, então chega nesta quarta-feira. O voo do presidente faz 2 escalas, uma em Lisboa, em Portugal, e outra em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Agora, Catiúcia, o presidente viaja com uma comitiva, acompanhado de muitas pessoas, são autoridades? Quem são elas? Adriana, são 40 autoridades, mas também empresários e sindicalistas. A delegação oficial inclui 8 ministros, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Marina Silva, de Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e também o ministro de Comunicações, Juscelino Filho. E ainda 4 governadores petistas, da Bahia, do Ceará, do Maranhão e do Rio Grande do Norte, e também Helder Barbalho, do Pará, do MDB. Além disso, senadores, caso do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e deputados, entre eles Tabata Amaral e André Janones. Pelo menos 3 presidentes das maiores centrais sindicais também estão na lista. O presidente da CUT, da Força Sindical e da UGT. Na programação, além da cerimônia de posse de Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que será em Xangai, haverá reuniões com autoridades chinesas e cerimônias em Pequim, antes da solenidade com o presidente Xi Jinping, que, após a assinatura
assinatura de acordos bilaterais, vai se encontrar com uma reunião fechada com Lula e depois tem um jantar oficial. Na volta, Lula tem uma escala no sábado para uma visita oficial também agora aos Emirados Árabes Unidos. É uma viagem muito importante. Lula vai então acompanhado de ministros, governadores, parlamentares, além de empresários. Até já, Catiúcia, nós seguimos no assunto por aqui no Jornal da Manhã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China falou agora há pouco sobre a viagem de Lula ao país. Segundo ele, a decisão do presidente brasileiro de levar uma grande delegação ao país demonstra a importância da visita e também das relações bilaterais. Pequim também diz estar aberta a trabalhar com o Brasil para promover o aumento das relações benéficas e amigáveis entre os países em diversas áreas, além de promover a solidariedade e tratar de desafios globais. O porta-voz destacou que as delegações mantiveram contato próximo desde que o brasileiro precisou adiar a viagem por causa de um quadro de pneumonia. Lula deve chegar à China amanhã e ficar no país até o dia 15. Na sexta-feira, ele deve se encontrar com o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Qiang. Essa é a terceira viagem internacional no terceiro mandato do presidente, que já passou pela Argentina, Uruguai e também pelos Estados Unidos. Girando os nossos comentaristas, você, Amanda Klein, independente de ideologias políticas, é um país necessário e importante para o comércio bilateral. É isso, Thiago. É o que a gente falou muito na primeira rodada de comentários. É um país fundamental para o Brasil quando se trata de comércio, quando se trata de investimentos. Vai ter essa conversa sobre investimentos em infraestrutura. A China tem investido muito com essa nova rota da seda nos últimos 10 anos, desde que isso foi colocado em prática, quase $1 trilhão. E é lógico que o Brasil está interessado nisso, mas chega no momento, de novo, eu devo enfatizar isso, muito delicado, muito sensível das relações China e Estados Unidos, principalmente com esse incremento dos exercícios militares próximos a Taiwan. Então, de um lado, você tem os exercícios militares da China próxima a Taiwan, que é considerada aquela ilha rebelde, né? Foi separada da China em 1949, mas os países não reconhecem a independência totalmente de Taiwan. Lembrando que Taiwan hoje é fundamental para o desenvolvimento de chips e semicondutores. Então, quando a gente fala de computador, de carro, toda essa tecnologia embarcada está ligada a Taiwan e ela fica também, a ilha fica num ponto estratégico ali da região do Pacífico, próximo à China. Deve ser o próximo, a gente pensa em Ucrânia, Rússia, mas talvez o próximo grande conflito que esteja iminente ou adormecido é em relação a Taiwan. Então, lembrando que Lula, estou falando tudo isso porque Lula chega nesse momento muito sensível, estressado das relações China e Estados Unidos. Lembrando que a presidente de Taiwan esteve na semana passada nos Estados Unidos e se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes por lá. Estou dando uma olhada também nessa lista extensa da comitiva de deputados e senadores que acompanham Lula nessa viagem. Tem gente de todos os partidos, a começar pelos presidentes das duas casas, que têm enfrentado algumas rusgas recentemente, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Talvez seja uma boa oportunidade, Lula conta com isso para apaziguar, serenar os ânimos. Hoje as primeiras comissões mistas serão instaladas para apreciação de medidas provisórias essenciais para o funcionamento do governo. Algumas outras serão convertidas em projeto de lei em regime de urgência. É preciso encontrar um denominador comum para a tramitação dessas medidas provisórias, para que o Congresso possa funcionar, para que o governo possa se organizar. Temos o arcabouço fiscal que será apresentado nessa semana. Fora isso, nessa comitiva, olha, tem deputado e senador do MDB, PSD, PT, tem do PP, então, Cidadania, Podemos, Patriota, Rede, etc. Então, partidos que são da base e não necessariamente da base, partidos independentes também do governo Lula, mas que o acompanham nessa viagem. É uma comitiva potentosa que dá o peso da importância que o governo confere dessa visita de Lula à China. Capês, gostaria, se possível, que você comentasse justamente esse aspecto. Essa quantidade de acompanhantes faz parte de viagens assim? São cerca de 40 autoridades, ministros, governadores, parlamentares, empresários. Aí a gente ouviu na reportagem, ou a Catiúcia trazendo para a gente, Tabata Amaral, Janones, governadores petistas. Há um custo envolvido. De qual forma essas pessoas colaboram? Porque até mesmo é uma língua difícil para o brasileiro se comunicar ao chinês, não?
Não, é claro que vai muita gente que não tem o que fazer lá, provavelmente vai fazer um turismo ou eventualmente alguns contatos novos com relação a um país diferente. Mas, do ponto de vista político e estratégico, o presidente está correto. Nestas viagens, durante encontros depois, jantares, muitas vezes se aumentam os laços de amizade e isso colabora, favorece a votação de projetos importantes para o governo. O Lula está, na verdade, usando uma estratégia de sedução que é importante, que todo líder político faz. Agora, ele colocou uma questão também muito importante, que é a questão das parcerias estratégicas na construção de obras e projetos. O Brasil exporta commodities, ele exporta minério de ferro e importa equipamentos de telecomunicação, máquinas avançadas. Isso não é bom para o país. Nós temos que chamar a China aqui para grandes projetos. O Luiz Arthur se referiu ao projeto Belt and Road, que está sendo feito em toda a Ásia, na Europa, na África. O Brasil tem que trazer isso para cá. A China já começa a olhar a América do Sul, a Argentina. Recentemente, Xi Jinping fez uma manifestação polêmica sobre as Ilhas Malvinas, dizendo que elas pertencem à Argentina, não são as Ilhas Falkland da Inglaterra. Então, há uma aproximação geopolítica. Isso vai atrair grandes investimentos para o Brasil. Eu diria que essa viagem tem que ser bem aproveitada, porque é o que há de mais importante que foi realizado até agora, nesses 100 dias do governo. Ele tem que aproveitar esse momento para dar uma arrancada econômica.